Bom dia, hoje é quarta-feira, 7 de junho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Talvez um dos maiores desafios deste século. Nosso tema hoje é o lixo. Vamos falar sobre redução, destinação e alternativas para minimizar os impactos ao meio ambiente, fazendo do menos o mais. E, inclusive, alternativa para a geração de renda. Para tratar do tema, eu recebo o advogado, especialista em direito ambiental, Luciano Pereira de Souza. Doutor Luciano, seja muito bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Natalia, um bom dia aos nossos telespectadores. E também o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. Secretário, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Nathalie, bom dia, Guga, bom dia, Baixada. E você que está em casa e quer interagir com a gente, nosso WhatsApp já está liberado. Basta enviar a sua pergunta ou seu vídeo, o telefone já está aí na tela, é o 13 988 77 9496. Secretário, a partir do mês que vem, entra em vigor a lei que obriga a separação de lixo de material reciclável do lixo orgânico. O que diz a lei? O que estabelece a lei? A lei ela estabelece principalmente o programa Recicla Santos, né, que é uma forma de fomento à economia solidária, a cooperativas, a formação de novas cooperativas. Ela busca disciplinar todo esse descarte de rejeitos, resíduos orgânicos e secos, aquilo que pode ser reciclado daquilo que não pode ser reciclado. Então a lei basicamente disciplina toda esta ordem. É você aumentar hoje os números e os índices do que tem sido reciclado na Baixada Santista e em Santos, né? Os estabelecimentos comerciais e residenciais, eles são o foco desta lei. O que acontece se eles não seguirem a lei, secretário? Porque eles tiveram bastante tempo para se adaptar, né? Com certeza. A lei ela está inserida na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já existe desde 2010, né? E o grande impacto, assim, a grande mudança realmente é na obrigação de separação do que é orgânico do que é seco, do que é restos de alimento, né? Do que pode ser reciclado. Mas cabe aos grandes geradores comerciais, aqueles que geram acima de 120 quilos dia ou 200 litros dia, apresentar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é a triagem, coleta e destinação. Professor, como disse o secretário, essa lei está dentro do Plano Nacional. Qual é a avaliação do senhor como um especialista em direito ambiental? Se de fato a população, de um modo geral, respeitar esta nova lei, quais são os impactos diretos que são positivos ao meio ambiente? Bom, Nathalie, em primeiro lugar é importante esclarecer que realmente a lei está em consonância com a Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, Lei 12.305, porque o município ele tem como incumbência o serviço público de coleta, tratamento e destinação final do RSU, que é o resíduo sólido urbano, que é composto pelos seguintes tipos de resíduos: os domiciliares e os resíduos de varrição, manejo e limpeza de vias e logradouros públicos. Os resíduos comerciais, de estabelecimentos comerciais e de estabelecimentos de serviços, prestadores de serviços, podem ser equiparados por decisão do Poder Público Municipal, que é o titular do serviço público, podem ser equiparados a resíduos domiciliares. E a lei faz isso, até o limite de 200 litros dia. Então está em perfeita consonância. Além do que, a lei reforça a obrigação legal que já existe há 7 anos de fazer a separação. O gerador, quem consome também realiza atividade de gerador de resíduos. Isso está escrito na lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no artigo 3º. Então, como o consumidor final também é gerador, ele tem responsabilidades nessa cadeia. E no caso do nosso gerador domiciliar, a responsabilidade dele é fazer a caracterização, a segregação, armazenamento, e triagem, armazenamento e depois ou entrega no PEV, ou, como é o caso de Santos, que tem um serviço de coleta porta a porta desde a década de 90 no nosso município, que é um serviço pioneiro no Brasil, entrega para esse serviço. Aí sim termina a responsabilidade desse consumidor. E entra a responsabilidade do poder público, né, secretário? Ontem eu
O Bom Dia Baixada deu uma reportagem a respeito dos 2 novos ecopontos em São Vicente e trouxe um dado de cerca de 52 mil toneladas de lixo produzidos nestes primeiros, vamos dizer, aí 4 meses. Quando a gente para e pensa que são 52 mil toneladas de lixo, a gente não pode dizer que é responsabilidade apenas do poder público, não é mesmo? Com certeza. A grande responsabilidade está em não gerar resíduo. Nós precisamos ter um consumo consciente, nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente compra, importa, de alguma maneira, acaba virando um resíduo, gera um percentual de resíduo. Então, a cobrança sobre o poder público, ela é evidente e ela existe, ela é legítima, até porque a coleta, ela faz parte do sistema até que implica na saúde pública. Sem dúvida. Basta ver quando um serviço de coleta para numa cidade, o que acontece, né? Obriga a contratação emergencial, é permitida a contratação emergencial, um serviço considerado essencial. Mas a grande parcela de responsabilidade da população, de todos nós, né, que estamos morando em Santos, na realidade, falando assim, são 500 toneladas de resíduo gerado, né, diariamente. São 500, 600 toneladas, 15 mil toneladas mês. Então, há como reduzir, há como priorizar. A gente precisa colocar desde a fonte o nosso foco, né, para que a gente possa ter um ganho realmente nesse processo. Quando o senhor fala 500 toneladas dia e aí 15 mil mês, e aí a gente multiplica isso por 12, né, e vê que apenas de 3 a 5% desse lixo ele é de fato reciclado, de maneira correta, né? Eu faço a seguinte pergunta para vocês dois. Eu ouço falar de reciclagem desde que eu era pequena, né? Isso já faz algum tempo. E eu vejo muito pouca evolução nesta educação ambiental. Falta educação ambiental? Faltam políticas de educação ambiental? Nathalie, eu tenho 2 posições a respeito. De um lado, eu acho que falta ao consumidor final, o gerador do resíduo domiciliar, vamos trabalhar só com essa categoria de resíduos, informação e conhecimento. Ele precisa se informar também. É atribuição do poder público? Mas também é atribuição dos fabricantes e dos distribuidores e vendedores. Porque nem todos os resíduos que a gente gera dentro de casa são resíduos de responsabilidade do poder público municipal. Isso é importante frisar. Existem os resíduos de logística reversa. E esses resíduos explica para os nossos telespectadores. Vários deles, mas vamos citar alguns importantes. Pilhas e baterias, eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e outras congêneres, embalagens, remédios, pneus usados, remédios, todos os medicamentos vencidos, todos esses são resíduos de logística reversa. O poder público municipal não tem que coletar esses resíduos. Esses resíduos eles devem ser entregues em PEVs, que são postos de entrega voluntária, que são organizados com base nos acordos setoriais de logística reversa. No Brasil, quase todos já estão feitos, só falta lâmpadas fluorescentes, segundo minhas informações mais recentes. Portanto, a primeira coisa é o nosso consumidor, o gerador domiciliar, a primeira coisa é ele saber o que ele está gerando e qual a destinação que ele deve dar. Onde ele joga. Exatamente, qual a parcela de responsabilidade dele. E um segundo momento, eu acho que uma política tarifária mais justa poderia ser estudada, do tipo, quem reduz o seu volume de resíduos colocando só rejeitos para ser dada a destinação final adequada, aí sim, possivelmente num aterro sanitário, quem faz esse tipo de atividade poderia ter um pagamento diferencial no seu preço. Eu acho que esse é um segundo ponto que merece uma discussão mais profunda por parte da população. Tem agora o plano integrado de gestão de resíduos sólidos que foi contratado pelo IPT para a Baixada Santista. E eu acho que um dos caminhos é estabelecer uma política tarifária que faça doer no bolso de quem não faz a reciclagem, ou que seja, de quem não separa, de quem gera mais rejeito do que deveria gerar. Eu acho que esse é um caminho a ser adotado também. Você concorda, secretário? Na sua opinião, por que as pessoas ainda separam tão pouco? Falta informação, falta vontade, falta uma política que doa no bolso?
Há 26 anos a coleta seletiva já existe em Santos, né? E nós conseguimos encontrar esse número como resultado de 3 a 5% de reciclagem sendo voluntário. Então a lei ela entra realmente para disciplinar, né? Foi esse o caminho encontrado para que a gente pudesse alçar maiores ganhos. Agora, a logística reversa, como o Guga estava falando, é importante relembrar também que ela obriga a uma produção mais limpa. O fabricante ele precisa pensar na destinação final, quando desde a prancheta começa a elaborar um novo produto a ser colocado no mercado. Então, a gente entende que você muda conceitualmente, você cria um princípio. Com a 12.305, em 2010, se criou o princípio do poluidor pagador e o protetor recebedor, porque nós falamos, e a resposta sempre vem, falta educação ambiental, falta educação ambiental. Então, a lei obriga que as multas, todo o recurso obtido por infrações deste tipo sejam destinados à educação ambiental. Então a gente consegue estimular este ciclo realmente, que é um ciclo de educação e comportamento. É uma mudança de hábito que precisa acontecer na população. Professor, para que o telespectador entenda, qual é o prejuízo do descarte irregular ou irresponsável de pilhas e baterias no meio ambiente? Bom, vamos começar pela contaminação do solo, né? As áreas que ficam contaminadas com os metais pesados que estão presentes nesses tipos de resíduo, essas áreas ficam obrigadas a passar por um processo de gerenciamento da contaminação do solo que é extremamente complexo. A gente chama isso de passivo ambiental. Nós temos vários passivos ambientais aqui na Baixada Santista por geração de resíduos. E nesse caso, a responsabilidade por eliminar o passivo vem definida na legislação, ela é a do detentor, do possuidor ou do dono do terreno, mesmo que não tenha sido ele o autor. O culpado. O culpado. Então isso é muito sério, porque uma pessoa pode comprar uma área hoje, um terreno hoje, que esteja contaminado. E se ele estiver contaminado, esse cidadão que comprou o terreno, ele está adquirindo passivo. Eles chamam juridicamente de obrigação propter rem. É a obrigação que acompanha a coisa. Então o sujeito que compra um negócio desse está comprando uma encrenca para o resto da vida. Até ele conseguir fazer o gerenciamento adequado. Então o prejuízo é incalculável em termos de prejuízo econômico, né? E o prejuízo ambiental não tem nem o que falar, né? A gente sabe que as áreas onde tem, por exemplo, um passivo ambiental em Santos, que já foi estudado, porque a Prefeitura Municipal realizou a investigação detalhada, que é o lixão da Alemoa, o aterro sanitário controlado e encerrado da Alemoa desde 2012, ele tem uma série de metais pesados ali no lençol freático e no solo, né? E isso é um documento que foi produzido, foi gerado, que faz parte da responsabilidade do poder público fazer esse gerenciamento, e esse material pode eventualmente colocar em risco até a saúde humana, se houver contato. Lá não nasce mais nada, né? Se a gente for parar para pensar. Lá não se produz, é um espaço que foi morto. A gente pode dizer isso. Pode dizer, Nathalie, pelo seguinte, enquanto não houver a recuperação da área... Isso é muito demorado? Isso vai ser muito demorado e é complexo, né? Nós temos um talude ali de 20 metros de 30 metros de altura, que já reduziu um pouco. Tem uma série de ações da prefeitura ali para fazer o controle ambiental da área, mas para obter uma licença de uso do solo, daquele solo, uma licença ambiental, por exemplo, para uma atividade de retroporto que se queira fazer ali no futuro, é preciso que a CETESB, por meio do seu órgão competente, do seu setor competente, avalize e dê um atestado, uma certidão, ou dê um documento, expresse um documento, atestando que foi remediada aquela área. Sem isso, a área não tem utilidade, quer dizer, é uma área que fica num limbo, né, sem poder ter uso. Portanto, o que você falou é verdade, não pode ser usada. E, infelizmente, ali ainda tem problema de ocupações irregulares, tem uma série de problemas ali bem sérios. Secretário, no começo da nossa entrevista, o senhor disse que um dos objetivos da lei é fomentar a criação de cooperativas. Como é que está a situação dessas cooperativas hoje em Santos? Regulamentadas hoje existem quantas? Hoje nós temos 2 cooperativas, né, que é a Comares e a ONG Sem Fronteira, e já a partir da semana que vem nós estaremos fazendo encontros de capacitação de cooperativas. No dia 20, à tarde, no prédio da Prodesan, a gente já
tem nesta agenda, junto com o Departamento de Emprego e Renda, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Portos, Indústria, né, e Comércio, a gente está fazendo essa agenda já constituindo o quê? Uma forma de você levar aquele que hoje é um catador, que, né, a uma situação de cooperado, que é uma situação de maior dignidade, maior segurança de emprego realmente, né? Então a gente entende que essa é uma população que necessita de bastante orientação. Nós temos participado de audiências públicas, de reuniões na comunidade, e buscado de uma maneira assim fomentar já esta organização, né, para que a gente possa auxiliá-los na parte documental, na parte de estrutura, porque realmente é uma necessidade. Com a lei se cria a necessidade de opções, se cria opções, né? Aí é uma nova cadeia de negócios. E o catador, ele precisa ser visto também como um agente de negócios. Claro. Ele faz parte dessa economia e a gente precisa ajudá-lo a sair de uma condição muitas vezes subhumana. Exato, de explorado para uma condição de emprego e renda, né? E, inclusive, há em Santos já um termo assinado, um convênio de substituição daquelas carrocinhas por recicletas. Né? Então, a gente entende também uma nova forma de presença na sociedade. De estímulo. Então, nós já temos a previsão de aquisição junto com a ONG Sem Fronteiras, a compra de 10 recicletas também. Secretário, se Santos conseguisse chegar na meta de 37%, para quem está em casa entender a importância e como é possível fazer do lixo um gerador de renda, seria permitido a remuneração de até 2 salários mínimos para 800 cooperados, é isso mesmo? Por aí. A gente acredita. Hoje nós temos em torno de 50 cooperados, né, em Santos, trabalhando em Santos, né, nas duas cooperativas, 50, 60. É uma população que varia, né? Uma das questões, justamente, que numa reunião com a comunidade na semana passada, lá no Rádio Clube, era dessa inconstância. Muitos começam, mas não perseveram, não seguem, né? Isso é um trabalho que precisa ser feito junto com a assistência social, realmente, para que a gente possa mantê-los nesta condição. E acredita-se que sim, hoje nós temos de 3% a 5%, se chegarmos aos 37% planejados, a multiplicação é por 10 ou mais vezes os postos de trabalho, uns 500, 600 empregos, com certeza, de forma otimista, até 800. Volta e abrimos este bloco falando sobre a possibilidade do aumento do nível do mar por causa de mudanças climáticas em 42 regiões do país. Santos está na lista. O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa Nacional. Essa constatação foi possível por causa de um levantamento feito pelo médico veterinário Gustavo Dutra, que há 13 anos trabalha no Aquário Santista. Das 200 tartarugas acolhidas aqui nos últimos 10 anos, 124 morreram durante o tratamento. 48,7% delas tinham algo em comum, a ingestão de lixo, principalmente o plástico. O animal ele deixa de se alimentar, ele tem desidratação, né? Ele tem o que a gente chama de ilho, né, adinâmico, o intestino ele para de funcionar. Quando esse intestino para de funcionar, tem atrofia de vilosidade e ocorre o que a gente chama de translocação bacteriana, né? Então os animais começam a absorver toxinas bacterianas existentes no próprio intestino. As tartarugas que aparecem na região geralmente estão na fase juvenil. Quando chegam ao aquário feridas ou com ingestão de lixo, os profissionais tentam eliminar o corpo estranho dos animais. Basicamente, o que a gente tem que fazer? Promover a lubrificação do tubo, né, do gastrointestinal, para que esse lixo ele possa ser mais facilmente eliminado, né, e através do estímulo da movimentação intestinal. Essa constatação foi possível por causa de um levantamento feito pelo médico veterinário Gustavo Dutra, que há 13 anos trabalha no Aquário Santista. Das 200 tartarugas... A gente teve um probleminha técnico. Essa matéria que você assistiu
tratou da questão das mortes das tartarugas em virtude da ingestão do lixo. Nós vamos voltar a falar sobre este assunto com os nossos convidados, o professor e advogado, especialista em direito ambiental, Dr. Luciano, e também com o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. Daqui a pouquinho, aí sim, a gente vai chamar a reportagem correta sobre essa pesquisa que mostra que Santos é uma das 42 regiões que podem ter alterações climáticas. Secretário e professor, quando a gente vê que as tartarugas, 48% delas estão morrendo por causa de ingestão de lixo, a gente pode pensar num desequilíbrio ambiental seríssimo. Nathalie, eu trago aí em primeira mão uma notícia. Existe um entendimento por parte do Fórum Econômico Global no sentido de que é necessário um novo acordo global, um acordo global para remover o plástico dos oceanos. Isso começa a ser discutido, já estão reconhecendo, porque todo o processo de governança ambiental e os processos de criação de regimes jurídicos internacionais depende de uma negociação muito forte, muito robusta, e de um processo de conscientização da comunidade científica e dos governantes. Então esse processo já começou, já existem aí informações de que há o reconhecimento da necessidade de costurar um acordo global. E aí sim, precisa dessa solução, porque nós temos aí uma quantidade imensa, e o resíduo não é só o resíduo que é ingerido pelos organismos marinhos, como tartarugas, por exemplo, mas também ele forma um caldo espesso, uma espécie de uma gosma, com uma substância viscosa que impede todos os processos ecológicos que ocorrem com a fauna marinha e o fitoplâncton. Então isso é um negócio muito sério. Muito sério. E o impacto global desses resíduos, dizem que até 2060 nós teremos mais plástico no oceano do que biomassa no oceano. Isso é uma estimativa. Ou seja, nós vamos ter mais peixe plástico do que peixe. Nós vamos ter usando mais peixe morto, mais peixe morto do que peixe vida no mar, do que vida no mar, exatamente. Então é preciso realmente que os países comecem a negociar esse acordo global para poder dividir compartilhar as responsabilidades comuns, porém diferenciadas no direito internacional do meio ambiente. Um princípio que é muito importante, associado ao princípio que o Marcos, nosso secretário, Marcos Libório, tratou, que é o princípio poluidor-pagador. Existe um princípio atrelado que é o da responsabilidade comum, porém diferenciada. Cada país tem a sua parcela, a sua dose de contribuição de resíduos ou de contribuição de gases de efeito estufa, enfim. E com base nessa dose de contribuição, com base nas vulnerabilidades do país e nas capacidades tecnológicas e econômicas do país, cada país tem que assumir uma parcela da responsabilidade para remover o plástico dos oceanos. Então, esse é um assunto que abre aí caminho para um debate imenso aí que vai, se Deus quiser, desembocar numa ação global. Se Deus quiser, porque se a gente pensar que nós vamos ter mais peixe morto do que peixe vivo, a gente vai caminhando para o fim, né? É bem complicado mesmo, é uma situação que exige uma atenção nossa. Nós realizamos no último domingo aqui em Santos um evento chamado Santos pelo Oceano, que é um evento de preservação da vida marinha por menos lixo e mais praia. Foi um evento bacana que a gente conseguiu reunir uma série de modalidades ligadas às atividades náuticas, né? Natação, remo, teve caiaque, stand-up, canoa havaiana, até polo aquático a gente teve na praia, realizado na praia de forma, acredito que até inédita, e justamente para motivar essa nossa responsabilidade, essa parcela de obrigação de que realmente as pessoas não deixem, não descartem de forma incorreta nas praias, né? E Santos é uma ilha, então nós temos aqui a questão do estuário. Então não é só na praia, os manguezais estão sendo poluídos. E a gente observa também pela reportagem que apareceu das tartarugas, que cada vez mais indivíduos mais novos estão tendo
como alimento o plástico. Né? Estão confundindo o alimento com plástico. O alimento com plástico e ingerindo dessa forma. Então, com uma capacidade menor de reação, uma maturidade menor. Então, eles chegam a uma vulnerabilidade maior, realmente. E acabam vindo encalhar na praia ou recolher. Ali apareceu uma tartaruga que parece ter sido vítima de uma embarcação, um choque com embarcação. Um choque também, que é outro problema. Está debilitado, porque o animal ele reage, ele se protege, mas quando debilitado, aí acaba tendo os movimentos mais lentos. Essa responsabilidade é uma responsabilidade muito grande, compartilhada. Nós precisamos entender que existem hoje no oceano conhecidas ilhas de plástico, né? Como o professor Guga falou. Ilhas de plástico que chegam a 1 quilômetro quadrado, que ficam presas em correntes marítimas e que demoram até anos para que elas circulam em órbita e demoram anos, uma garrafa PET, por exemplo, até chegar ao centro. Neste processo, ela vai encontrando uma certa decomposição, como foi falado, e acaba sendo ainda um risco maior para a fauna marinha. O que a gente tem que ter é realmente uma consciência, uma participação, um envolvimento. A ONU lança, ainda esta semana, eu acredito que lança hoje uma das campanhas mais ambiciosas, que é pela preservação dos mares. É uma campanha com duração de 5 anos, com uma série de índices a serem observados, de envolvimento global realmente e responsabilizando. E lança no Brasil, que é o mais legal, né? Então nós estamos em total sintonia com aquilo que vem acontecendo no mundo em questão de defesa dos oceanos. Que nós consigamos atingir os índices preconizados por essa campanha que será lançada hoje. Agora sim, a gente vai assistir a reportagem que eu anunciei no começo desse bloco sobre a possibilidade do mar em Santos subir até 40 centímetros até 2100 por conta de mudanças climáticas. Pode rodar, por favor. Há 50 anos, a maré subiu de forma geral no litoral de São Paulo cerca de 20 centímetros por causa das mudanças climáticas. Em dias aparentemente tranquilos, como hoje, essas alterações são quase imperceptíveis. Mas quando chegam as ressacas, que estão ficando cada vez mais comuns, só no ano passado foram 6 de forte intensidade em Santos, os problemas ficam mais que evidentes. Se a gente pensar que a maré ela tem variações diárias e até mesmo variações por conta de tempestades, né, que a gente chama da maré de tempestade, maré meteorológica, que já causam aumentos no nível do mar, quando a gente coloca mais 20 centímetros nessas variações normais da maré, já aí é muita coisa. Se esse aumento de 20 centímetros já causa tantos transtornos nos dias atuais, imagina dobrar esse número? Pois é. Essa é a estimativa do painel brasileiro de mudanças climáticas, que divulgou um levantamento ontem que aponta que pode acontecer esse acréscimo até 2050 em Santos. Em dias de ressaca, a água do mar que chega a atingir tranquilamente as garagens desse prédio aqui na ponta da praia, com certeza chegaria até a rua de trás, na Rei Alberto I. Dona Regina mora há 15 anos no prédio, que é quase sinônimo de problema em dias de ressaca aqui na ponta da praia. A aposentada conta ainda assustada sobre os prejuízos sofridos no ano passado. No dia, ela não conseguiu entrar no edifício e se assustou quando viu o que aconteceu pela televisão na casa da mãe. Inclusive filmagens do meu prédio, todo inundado, e fiquei lá acho que uma semana, né? Depois foi abaixando e tudo, aí eu vim para casa, mas realmente fiquei assustada e preocupada. Na verdade, há diversas medidas, né? Uma série de medidas que podem ser tomadas, um conjunto dessas medidas de forma a minimizar esses impactos, né? A gente pode citar como exemplo aqui para a cidade de Santos uma modernização e consequente otimização do sistema de comportas de drenagem, uma alimentação artificial das praias e também a gente pode ter soluções mais completas, também mais complexas e que demandam mais tempo e mais esforço econômico, né? Que são, como nós temos em Roterdã, né, um sistema de comportas, ou em Veneza, que é um sistema de barreira. Toda vez que temos uma elevação maior, uma forte elevação no nível do mar, essas barreiras são levantadas de forma a evitar que esse avanço chegue à cidade. Teorias que precisam sair do papel.
porque 2050 não está tão longe quanto se imagina. Isso não é possível de ser empurrado com a barriga. A Europa já sabe disso, porque tem muita cidade litorânea. Nós também sabemos. Quem ainda não tomou esse tipo de conscientização é a América do Norte. Demanda muito dinheiro. Eles estão prevendo um custo de aproximadamente 240 milhões de reais para fazer esse mole. O Brasil, na crise que está, não vai fazer. Não vai fazer. E se conseguir fazer, aí vai melhorar um pouco. Se a gente considerar esse aumento aí previsto para os próximos anos de 40 centímetros, então o problema vai se agravar, ou seja, mais áreas vão ficar inundadas nessas regiões que são mais baixas, né? Na cidade, não só aqui na cidade de Santos, mas também em outras cidades da região, né? São Vicente, o bairro do Jockey Club também é um bairro que ele está mais baixo, né? Tem uma cota mais baixa, então tende a acontecer alagamentos mais frequentes com esse aumento previsto de 40 centímetros em função das mudanças climáticas. A gente acabou de assistir a reportagem sobre a mudança climática em 42 regiões, Santos é uma delas. 40 centímetros é um número muito grave, porque a gente vai perder realmente faixa de areia e vai inundar realmente a cidade. Agora eu imagino tudo isso com o lixo, se ele não for reciclado e destinado de maneira correta. A gente vai viver um caos. É verdade, Nathalie. Infelizmente, o problema da desestabilização do sistema climático global não está só relacionado ao aumento do nível do mar. A vulnerabilidade de Santos e das cidades litorâneas, não é só Santos, ela está relacionada também à frequência maior de eventos extremos, como ressacas. Isso é muito sério. Aumento na intensidade desses eventos extremos. A gente viu isso ano passado. Nós vimos isso ano passado. A quantidade de ressacas que entravam aqui no canal do estuário, há 20 anos atrás, era menor do que a quantidade que tem entrado nos últimos anos. Isso traz, além dos problemas relacionados à invasão da água nos logradouros, traz o problema de diminuição do perfil praial, porque a areia, cada vez que tem uma ressaca, muita areia é movimentada e tirada ali da área da ponta da praia. Então a situação de Santos é complexa. Há estudos estimando o prejuízo imobiliário, porque há primeiramente um prejuízo imobiliário, porque certas áreas não poderão ser mais ocupadas, porque são alagadiças. De frente para a praia, por exemplo, é uma das... O cartão postal, a gente pode pensar assim, de Santos, é um dos que vai sofrer bastante. É possível que... Eu não tenho esses dados exatos de expectativas de aumento, porque eles são feitos em vários cenários de aumento de temperatura global. É uma coisa extremamente complexa, mas assim, num cenário de aumento de 2 graus centígrados, que é o que o Acordo de Paris tenta atingir, que é evitar que a temperatura aumente mais do que 2 graus centígrados. Né? Eles sabem que vai aumentar, mas não aumente mais do que 2 graus. Nesse cenário, haverá sim invasão de água dentro do de alguns terrenos, de algumas áreas. Haverá alagadiços, a formação de alagadiços. E isso vai chama a necessidade de um plano de adaptação às mudanças climáticas, que é esse o grande foco agora, né? Mudanças climáticas e destinação correta de lixo. Tudo isso é meio ambiente, né, secretário? Com certeza. E a gente tem que perceber que a natureza reage. Sim. Né? A natureza reage, está viva e reage às agressões que o ser humano tem causado ao longo de décadas e séculos, inclusive de irresponsabilidade. Localmente, a gente precisa entender que não há ainda um diagnóstico de emissão de gases de efeito estufa. Nós precisamos saber qual é esse diagnóstico, como podemos reagir. Se não medimos, como iremos melhorar a nossa participação, a nossa responsabilidade em todo esse processo. Porque o Acordo de Paris existe, a gente realmente lamenta a posição, né, a decisão que foi tomada pelo governo dos Estados Unidos em sair do acordo e realmente gostaria que estivéssemos todos os governos, todos os 195 países, juntos, né? Blocos unidos para que possa realmente existir uma ação efetiva. Localmente, a Prefeitura tem investido em planos de energia limpa,
né, de uma frota mais sustentável. Está no plano de governo Santos ser uma cidade sustentável. Então, nós estamos contribuindo de uma maneira assim, positiva para que esse processo seja postergado e evitado. Paralelamente, há estudos sendo realizados de contenção deste avanço do mar. A elevação da maré é um fato, né? A gente acredita uma realidade. que sim, é uma realidade, e os estudos estão em andamento e logo teremos algum resultado técnico a respeito disso. E chegamos ao último bloco do programa desta quarta-feira. Estamos hoje debatendo os desafios do lixo com o advogado especialista em direito ambiental Luciano Pereira de Souza e com o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. E a gente tem a participação por WhatsApp de um telespectador. Pode pôr na tela, por favor? Renata Garcia de Santos. A Prefeitura fiscaliza os pontos de reciclagem para verificar se o procedimento realmente está sendo feito? Essa fiscalização ela é necessária, precisa ser realizada constantemente. Há diversos pontos cadastrados, né? E a gente tem uma intensa observação. Caso exista algum ponto que não esteja atendendo, pode ser reclamado através da ouvidoria ou comunicado através da ouvidoria, que a gente poderá tomar as medidas necessárias. Agora, o importante também, Nathalie, é que com a implantação dessa lei, nós agregamos poder à questão da logística reversa. A responsabilidade daquele que vende lâmpadas, pilhas, baterias, qualquer material que não tem tecnologia de reciclagem ou que é contaminante do solo, do meio ambiente, a receber de volta o material que vende. Então, cada ponto de venda passa a ser também um ponto de coleta. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa não sabe, uma bateria vence, uma pilha acabou a sua vida útil, onde é que eu vou depositar aquilo, né? E acaba muitas vezes, por falta de informação e por falta também de vontade de buscar essa informação, despejando no lixo comum, o que aí acaba gerando esses prejuízos todos que a gente vem falando ao longo do programa. Secretário, como a gente está no último bloco, eu não posso deixar de perguntar da situação do aterro sanitário Sítio das Neves. Ele tem já a sua vida útil determinada, né? Ele recebe hoje o lixo não só de Santos, né? Mas Santos, a destinação do lixo é lá. Então, quais estão sendo as alternativas já pensadas para que a gente não tenha problemas no futuro que está bem próximo? Esse problema ele é seríssimo do ponto de vista do esgotamento do aterro sanitário Sítio das Neves. Há uma contratação por parte da agência metropolitana, né, do IPT. O IPT vai apresentar um estudo, uma solução, não só de localização, talvez aqui na Baixada, eu acho difícil, que é a presença em toda a extensão de áreas de preservação ambiental. Então, eu acho muito difícil um novo aterro sanitário, aqui, né? Mas uma solução técnica possível para a destinação do lixo, a destinação final do resíduo, né? Então, nós estamos aí diante realmente de um esgotamento, 3, 5 anos, para terminar de vez com essa capacidade, e acreditamos que esta solução técnica que vai ser apresentada pelo IPT e pela AGEI vai nortear os estudos para que a gente possa reagir de forma assertiva. Professor, um novo aterro seria a opção mais correta? Vamos pensar assim. Olha, Nathalie, essa é a pergunta que o IPT está se fazendo. E eu faço parte do grupo de sustentação desse contrato do IPT. O IPT foi contratado para realmente trazer uma proposta nesse sentido. O trabalho está na fase 2. Fase 2 é coleta de dados. Vai ter uma fase de análise das alternativas e depois uma fase de proposta das soluções. Isso deve acontecer até setembro, outubro desse ano. Então, eu acho que a partir de então a gente vai ter uma perspectiva. Eu só penso o seguinte, existe, talvez o prazo, a gente não tem muita informação, mais informação de jornal e de acompanhar a mídia, o trabalho que vocês jornalistas fazem, mas há uns 2 ou 3 meses atrás a reportagem saía no sentido de que tinha alguns meses só do aterro. É que a CETESB teria autorizado a utilizar uma área assim entre 2 células, entre A e a B, salvo engano. E isso teria aumentado um pouquinho a sobrevida desse aterro. De 3 anos, exato, um aumento de para 3 anos. Então, aí, eu acho que nós temos agora uns 20, talvez uns 30 meses, talvez entre 24 e 30 meses, para implantar essa solução. Não é só desenhar
elaborar a solução. Não é só descobrir a solução, torná-la viável. Torná-la viável. E esse eu acho que esse é o maior desafio hoje para a Baixada Santista, é achar essa alternativa, essa solução. Todas as propostas são extremamente... A complexidade disso tudo é muito grande. As alternativas todas têm prós e contras seríssimos. E, enfim, o que nós vamos apostar? Na que tem menos impacto, né? Procurar que tem menos impacto, né? E só lembrando que é preciso esclarecer o seguinte, que simplesmente queimar o resíduo não pode. A lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos impede isso. Isso é só para fazer um lembrete. Por quê? É o artigo 9º, parágrafo 1º. Ele diz assim que o que é possível fazer é o aproveitamento energético de resíduos. Sim. Que são dois caminhos de aproveitamento. O primeiro é a cogeração, fazendo a queima direta do resíduo, que aí tem aquela discussão da poluição do ar. Entretanto, a própria lei da Política Nacional, ela exige como condição para o aproveitamento energético, primeiro, a implantação de um programa de monitoramento de gases. Isso está escrito expresso na lei, não tem como falhar. E o segundo é que é a comprovação da viabilidade. Então, eu fico pensando o seguinte, se a proposta do IPT for no sentido de que, não, precisamos colocar um sistema de queima, por exemplo, não basta dizer isso, é preciso que mostre que aquele sistema que eles estão provando tem a viabilidade, porque é para atingir os requisitos legais, para depois a população, o poder público, enfim, os atores envolvidos vamos dizer, na implementação dessa solução possam implementá-la, porque, né, esse é um ponto fundamental. O outro ponto é ir para o caminho da biodigestão, mas a biodigestão é só para orgânicos também, então não é tão simples assim o negócio. A compostagem, ela é uma saída viável e, na opinião de vocês, deve ser feita em casa ou deve ser de responsabilidade do poder público? A compostagem ela é uma saída viável, pode ser feita em casa, em pequena escala, eu acredito que tem que ser incentivada. A partir do mês que vem nós teremos a Vila Criativa Verde, implantada no Orquidário, que é uma iniciativa em conjunto da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Governo, para que a gente possa ministrar, inclusive, cursos de compostagem nas residências. Para quem está em casa entender, o que é a compostagem? A compostagem é um processo de decomposição que através do depósito de resíduos orgânicos, restos de alimento. Então, os restos de alimento, eles se decompõem e se transformam em um substrato, porque esse substrato ele é transformado em adubo, fertilizante, e pode ser devolvido aos jardins dos prédios, das casas, de alguma forma reaproveitado. Aquilo que era lixo, descarte, passa a ser reaproveitado. A compostagem é isso. E pode ser feito em pequena escala e em grande escala também. A grande escala é que depende de grandes áreas, né? Mas nós já temos em andamento alguns estudos a respeito de restos de feira, de varrição e poda, né? Para que a gente possa estar implementando este serviço também na comunidade. Mas é totalmente possível e válido. E viável. O que precisa é encontrar justamente um espaço nesta cadeia de negócio. O fertilizante, ele tem espaço. Então, precisa o custo precisa caber. A gente é o país do agronegócio, né? Vamos parar para pensar nisso, né? Também. Antes de encerrar, a gente tem acho que pouco mais de 2 minutos. Eu queria perguntar para vocês, aí vocês decidem quem prefere responder, a participação da iniciativa privada em todo este processo, ela é fundamental, né? Fundamental. A participação da iniciativa privada é fundamental. Nós trabalhamos com educação ambiental, nós trabalhamos com as opções que são feitas nas mesas de diretores das empresas, né? Em um momento de dificuldade econômica que o país passa, muitas vezes as iniciativas voltadas ao meio ambiente são as primeiras cortadas, né? Porque não geram lucro diretamente, mas o ganho é de todos, né? Ele precisa ser aferido por todos. E a iniciativa privada tem que ter esse foco ambiental, tem que ter esse foco em sustentabilidade. Nós precisamos estimular a geração de energia limpa, energia renovável. Então, há saída, né? Esse estudo de mudanças climáticas e também o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas aqui do Santa, eles nos auxiliam, nos orienta a isso, né? A participação da iniciativa privada é fundamental na solução. E não é só isso, eu acredito que hoje as empresas que são socialmente e ambientalmente responsáveis,
elas lucram de uma maneira muito diferente, porque esse lucro é o lucro que vai ficar para as próximas gerações, para os filhos dos donos dessas empresas e para os netos dos donos dessas empresas. E nós temos que pensar que meio ambiente nós vamos deixar para as próximas gerações. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu agradeço muito, secretário, a tua participação. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Professor, eu gostaria muito de agradecer pelas colocações pertinentes e pelas informações importantes. Tenha sempre aqui no Bom Dia Baixada um espaço. Muito obrigada. Obrigado, Nathalie. E amanhã nós vamos falar sobre a semana, o Dia de Portugal, que se comemora no dia 10 de junho. A nossa bancada vai receber o gestor do consulado português. Vamos falar da relação Brasil-Portugal, da recuperação da economia portuguesa, cidadania portuguesa e outros assuntos. Quem vai me ajudar a fazer o programa será o parceiro Rogério Conde. O nosso WhatsApp já está liberado para a sua participação. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e a nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.